Sou Visiting Scientist da Escola de Engenharia e Ciências Aplicadas da Universidade de Harvard. Sou ex-aluno e professor facilitador na área de Lean Enterprise em cursos internacionais do Massachusetts Institute of Technology, o MIT. Nesse momento, né, sou líder latino-americano de uma iniciativa fantástica, que depois vocês, alunos, me convidam para falar dela, que é o CDIO, uma iniciativa, né, que nasceu no MIT e agora está aberta para o mundo. No Brasil, nós somos apenas 10 universidades com a chancela CDIO, e seria muito bom o FABC e as outras, né, que estão prestigiando o evento, também, né, conversar aí com seus coordenadores de curso. A gente acabou de conhecer o líder latino-americano do CDIO, é um negócio fantástico. Tá? E sou membro titular da Academia Brasileira da Qualidade, da ABQ. Muito bem. Aí tem uma breve apresentação curricular que eu vou passar por cima, até porque a gente, né, já está começando um pouquinho depois. Eu tenho que encerrar 8 horas em ponto, né, meninas? Ou como é que nós estamos de programação de horário? A gente pode encerrar até 8h10, assim, se der. Ah, tá, A no gente tem um máximo, ok. tempinho. Aham. É porque tem outras, eu vi que tem outras palestras na sequência, Sim. né? Tá bom. Então, vou passar por isso aqui. E vamos comer. Antes de falar de Design of Experiments propriamente dito, vamos falar de uma coisa que é fundamental para gente como vocês. Vocês certamente, em algum momento da carreira, ajudarão empresas a se transformarem em empresa padrão classe mundial. O que é uma empresa padrão classe mundial? Eu falo já daqui a pouquinho. E essas empresas certamente necessitam de profissionais da química padrão classe mundial. Não dá para você ter uma empresa classe mundial com gente que não seja. Então, é o convite para que vocês, né, se dediquem a vida inteira e estudem tudo o que puderem e mais um pouco, para que vocês sejam, né, profissionais classe mundial e possam, né, ajudar as nossas empresas aqui no Brasil a se transformarem em empresas classe mundial. Hoje, as nossas empresas, na sua grande maioria, não são classe mundial. Pouquíssimas são classe mundial. E eu vou mostrar o vínculo do Design of Experiments com isso. Tá? Por exemplo, uma empresa, para ser classe mundial, ela normalmente, as que são, elas trabalham usando uma estratégia chamada estratégia Six Sigma, o Six Sigma, provavelmente vocês já ouviram falar disso. E dentro do Six Sigma, o DOE é uma das principais ferramentas de trabalho. Né? No Six Sigma, a gente usa um método chamado DMAIC, Define, Measure, Analyze, Improve e Control. Então, essas são as etapas, né, quando você faz um projeto Six Sigma. Essa fase aqui, que é a fase Improve. Improve significa melhorar. Na fase Improve, o DOE é a principal ferramenta. Empresas classe mundial também, né, praticam o chamado Lean Thinking. Em outro momento, vocês me chamam para falar de Lean, né? E empresas classe mundial também fazem uso de uma ferramenta de gestão estratégica chamada Balance Scorecard. Em um outro momento, me chama para falar de Balance Scorecard. Hoje nós vamos falar de Design of Experiments, que é, veja, já se liga, né, isso de uma maneira bastante específica. Para isso, só para a gente ter uma ideia do tamanho do desafio que a gente tem nas mãos.
Se nós pegarmos, né, 1906, um brasileiro, Santos Dumont, ele pega um negócio pesadaço, com um motor, e consegue colocar esse negócio voando. Consegue tirar do chão aquele sonho, né, de voar. Está aqui, 1906. Agora, olha só que interessante. Menos de um século depois, mais precisamente, 63 anos depois, em 1969, com os conhecimentos que foram acumulados a partir ali de 1906, a gente consegue construir uma nave. Essa nave sair da atmosfera terrestre, ir para o espaço, chegar na Lua, tripulado. Né? Alguém desce da nave, dá um passeio na Lua, volta para a nave e essa nave volta para a Terra, com a população viva. Gente, do ponto de vista. Aqui tem engenharia, tem química, mas adoidado. Adoidado. Então, olha só. De levantar o primeiro voo até pisar na Lua foram menos de 100 anos, um pouco mais de 50 anos. Recado para vocês: nós vivemos num mundo onde as coisas mudam com uma velocidade muito grande. E nós não podemos ficar para trás. Nós temos que estar conectado nisso. Né? E só tem um jeito de ser conectado nisso, sendo muito bons. Que vocês sejam muito bons. Ser muito bom não significa necessariamente ter média A durante a graduação, a pós-graduação. É claro, ter boas notas ajuda, ajuda. Né? Ajuda. Mas para ser muito bom, tem que aprender o que precisa aprender e mais um pouco. Porque veja só, se nós pegarmos lá do momento, né, que o Armstrong pisou na Lua, para agora, 2021, 52 anos, né, se passaram. Meio século. O que é que aconteceu nesse meio século que a gente, né, consegue ter hoje e que no momento que nós estávamos pisando na Lua, que já era um evento, né, de tecnologia, de engenharia, de química, né, o que é que aconteceu e que não tinha no momento que nós estávamos pisando na Lua? Tem um monte de coisas escritas aí, eu vou transformar isso em figura, vai ficar mais claro para vocês. Drone, não tinha naquela época. Ressonância magnética, não tinha naquela época. Internet, não tinha naquela época. Manufatura com robô, não tinha. Smartphone, não tinha. Né? Dos primeiros smarts para esse cara aqui, que eu ainda não consegui comprar, né? Espero, quem sabe ter, né? Para comprar, né? Meus netos, ô vô, compra esse aqui para você e compra para nós também. Falou louco, né? Aí é muito para minha cabeça, né? Nem para mim eu tenho, mas o que eu tenho desse aqui, nossa, faz tudo o que eu preciso e mais um pouco, né? Inteligência artificial, sequenciamento genético, manufatura aditiva, impressão 3D. Agora já é possível dar um passeiozinho, né? Se quem quiser dar um passeio no espaço, já é possível, né? Tem uns malucão cheios do dinheiro aí que já disseram, né? Já mostraram para nós agora, há pouquíssimo tempo, né? Vocês já viram isso. Então, se quiser, tiver dinheiro suficiente, já dá para passear no espaço, né? Muito bem. Isso tudo, gente, aconteceu em meio século. Meio século. 50 anos. Então, reforçando, né? Para conseguir acompanhar isso, tem que ser muito bom, né? E vocês certamente serão essas pessoas que vão ajudar esse processo a acontecer aqui nesse nosso país. Se nós olharmos, né, o desenvolvimento que a indústria aeronáutica teve, e é claro, todo mundo sabe que aqui tem química pra caramba. Química nas tintas, química na preparação dos materiais, na química dos próprios materiais, nos combustíveis, né?
química está direto aqui. Ó, esses dois caras aqui são brasileiros. Esse aqui é o E2 da Embraer. Esse avião é um avião militar da Embraer. Esse aqui é da Embraer. A Embraer tem um portfólio muito maior. Eu só trouxe esses para dizer o seguinte, gente, a gente é capaz de fazer um negócio altamente complexo como avião, mas a gente não está conseguindo fazer coisas muito menos complexas que ajudariam tremendamente o nosso país a vender produtos de valor agregado lá no mercado internacional. Hoje, a gente vende avião, beleza. E, e depois de avião, no que a gente é forte? A gente é forte em commodity. Commodities agrícolas. Nossa, Brasil dá um show. E nas commodities agrícolas tem muita química também. Muita química, não é? Se o solo for preparado, for cuidado adequadamente, né, de forma sustentável, nós vamos ter solo para poder produzir muita comida por muito tempo. O mundo ainda passa fome, vamos lembrar disso. O mundo ainda passa fome. A gente tem área, né, uma extensão territorial tremenda, luz, né, condições ambientais altamente favoráveis. Então, commodity é um bom negócio? É um bom porque não é só o produto final, né? Lá o produto agrícola. Você tem toda uma cadeia envolvida nisso e que isso ajuda a desenvolver o país. Só que do outro lado, tem uma commodity que a gente vende muito. Commodities minerais. Vou dar um exemplo só: minério de ferro. A gente pega a nosso recurso natural, minério de ferro, vende ele in natura e depois importa aço, que já é com valor. A gente sabe fazer aço, a gente sabe fazer aço. A gente produz aço, a gente até produz aço. Né? Mas o aço que a gente precisa para desenvolver o país, boa parte dele a gente tem que importar. A gente compra o aço feito com o minério de ferro nosso. A gente vende o minério, né? Grandes quantidades por um precinho pequenininho e depois compra o produto com valor agregado pequenininho, pagando um pressão grande. Nós temos que inverter esse papel. Só gente classe mundial como vocês que pode ajudar a fazer isso. Se nós olharmos, né, para a evolução do mercado automobilístico, muita química também aí, né? Se nós olharmos para o desenvolvimento do setor de telecomunicações, dos primeiros telefones, né, até esses que a gente já tem hoje. E detalhe, hein? Eu telefonei num desse cara aqui. Fala, Messias, tá veinho, hein? Pois é, telefonei nesse, passei por tudo isso. Só está faltando dinheirinho para comprar esse. Né? Mas beleza, esse é outra conversa. Quem sabe vocês depois fazem uma vaquinha aí e compram um iPhone 12 e dá para mim. Tudo pode acontecer nessa vida, não é? Eu vou dar uma cópia do meu livro para vocês, daqui a pouco vocês fazem aí uma vaquinha e me dão um iPhone 12. Beleza, não tem problema. Não é crime, tá bom? Bom, e aí, para chegar com mais detalhes no tal do DOE, eu só vou puxar vocês para me ajudar a levantar uma coisa sem a qual um país não consegue ser competitivo. Né? Ser competitivo implica em ter condição de vender coisa lá fora. Então é assim, ó, você vai vender por um preço. O preço que você vai vender é uma composição do quanto custa para você mais o seu lucro. É assim. Beleza. Mas se você estiver fazendo e durante a produção, indústria química acontece isso, indústria metalúrgica acontece isso, montadora de veículo acontece isso. Se você produz e o produto não sai rigorosamente
dentro das especificações, o que a gente faz com um produto que não está rigorosamente dentro das especificações? A gente rejeita. E quando você rejeita, você pode retrabalhar ou não. Às vezes você tem que literalmente jogar fora. E dependendo da classe desse produto, além de você já ter perdido tudo que você gastou, a energia, a matéria-prima, a mão de obra, pode ter perdido tudo. Dependendo da natureza dele, você ainda tem que pagar alguém para dispor isso para você, se for um sólido, dependendo, né, da classificação dele, num aterro sanitário, licenciado. E você vai ter que pagar por isso. Então, ó, isso faz com que o custo seja muito elevado. Naturalmente, o preço fica elevado. Se o preço fica elevado, eu não consigo vender. Então, essa é a nossa realidade hoje. A gente não consegue vender os nossos produtos de valor agregado no mercado internacional porque a gente não tem preço. E uma das coisas, e o DOE ajuda a melhorar muito isso. Tá? Uma das coisas, um dos indicadores importantes para a gente tratar disso é um indicador chamado índice de rejeição. Índice de rejeição, vamos pensar assim, eu estou fabricando 100 unidades e aí estou inspecionando isso, a cada 100 unidades que a gente está produzindo, a cada 100, quantas vocês acham que serão rejeitadas por não atenderem rigorosamente as especificações? Escreve aí no chat. A cada 100. Quantas vão ser reprovadas? 30, 10, 3. Tá. Eu vou ficar só com esses números. 3, 30 e 10. Tá? 3, 10 e 30. Foram os números, né, que vocês apresentaram. 3 em 10, 3 em 100 é 3%. 10 em 100 é 10%. E assim vai. Muito bem. Agora, vocês são de química, gostam muito, né, de uma métrica em ppm, partes por milhão, né? Tem como, Messias, transformar porcentagem em ppm? Tem, fazer uma conta rápida, né? Então, olha só, você está numa base 100 e quer ir para a base 1 milhão, né? ppm é 1 milhão. Então, para sair da base 100 e ir para a base 1 milhão, e, né, isso. Você está em 100, quer ir para 1 milhão? É só multiplicar por 10 a quarta. É só multiplicar por 10 mil. Então, 3%, vou pegar só o 3 aqui, 3% em ppm dá quanto? Dá 30 mil ppm. Dá 1000 ppm. No Japão, que é um concorrente nosso, o índice de rejeição lá, olha só, Japão, J de Japão. O índice de rejeição lá é 10 ppm. Rejeita-se 10 unidades a cada 1 milhão de unidades produzidas. Aqui alguém falou 10%. É, Lucas. 10 unidades rejeitadas a cada 1 milhão de unidades produzidas. Vamos ver o panorama. Olha só. Japão, 10 ppm. Na média mundial. Média mundial, os países da Europa estão aqui, Estados Unidos está aqui. Na média mundial, 200 ppm. E o número que a gente tem para o Brasil, o número oficial para o Brasil, que não é verdadeiro, talvez eu não tenha tempo suficiente para explicar ele, né? E aí a gente perde falando do DOE, mas o número oficial é esse. Tá? Ó, 23 mil ppm é 2,3%. Mas eu posso garantir para vocês que o número real do Brasil
é bem maior que esse. Então, por esse aqui, pura e simples, já dá para ver que esse cara, quando ele produz, o custo de produção dele é muito menor do que o nosso. Consequentemente, o preço dele vai ser menor. O padrão de qualidade dele vai ser melhor e o preço vai ser menor. Esse cara domina o mercado, esses caras dominam o mercado e nós ficamos aqui na rabeira sem conseguir. Então, esse perfil tem que ser mudado. Olha só outra coisa interessante. Lá no Japão, isso aqui é Japão. Você faz uma encomenda, em 3, 4 dias o produto está pronto para você pegar. Na média mundial, você faz uma encomenda, em uma semana o produto está pronto para você pegar. Aqui no Brasil, você faz uma encomenda, vai amargar 30 dias para poder pegar. Prazo de entrega é uma coisa fundamental quando nós falamos de competitividade. Outra coisa, solução de problemas dentro das empresas. Se tem um problema numa empresa japonesa, 80% da força de trabalho está disposta a ajudar a resolver o problema. Na média mundial, 40% está disposto a ajudar a resolver o problema. Aqui, ninguém quer resolver problema. Um dos problemas se refere com processo, se refere, né, se relaciona com experimentos. Tá? Muito bom. Eu falei, né, lá do DMake, né? Lá no DMake, na fase Improve, no Six Sigma, o DOE, Design Experiments, é a principal ferramenta. E nós vamos explorar isso, então, a partir de agora. Se vocês quiserem estudar um pouquinho, né, mais de Design of Experiments, eu altamente recomendo para vocês esse livro aqui, né, o Como Fazer Experimentos, que é do professor Bruns e colaboradores. O professor Bruns é lá da Unicamp. Eu trabalho muito com isso, gosto demais desse aqui. Design and Analysis of Experiments, do Douglas Montgomery. E altamente recomendo o Taguchi Quality Engineering, que é um handbook. Taguchi é Design of Experiments, só que numa roupagem um pouquinho mais interessante. E tem um livro de Design of Experiments, Applications, do Messias Borges Silva, esse agora amigo de vocês, e que vocês estão sendo presenteados nesse momento, tá? Todo mundo vai ganhar, ó. É só entrar nesse site que está aqui, www.intechopen.com/books/design-of-experiments-applications, e aí você vai ter acesso para baixar o nosso livro gratuitamente. Então, já fica o meu presente aí para vocês. Beleza? Então, não é só a Indiara que ganha, não. Todos estão ganhando. E aí, por conta disso, depois vocês me dão um iPhone 12. Parece uma troca justa. Ok? Design of Experiments. O que é isso? Tá? O que é isso? Quando nós pegamos os nossos processos, e aqui, gente, vale geral, vale para tudo. Vale para tudo o que, né, nós formos fazer. Processo. Em processo, nós teremos sempre lá os nossos inputs, né, que são os insumos. Nós teremos sempre variáveis que nós controlamos, aquela que você vai mexer lá no processo, a temperatura, a pressão, a agitação. Né? As pessoas sabem que precisa, mas a grande maioria, inclusive engenheiros, engenheiras, químicos, químicas, o pessoal não sabe muito bem qual é o impacto que cada uma dessas variáveis de processo tem sobre a saída, sobre o output do processo. Isso aqui é o que a gente entrega para o cliente. Isso aqui é o que a gente vende. Se nós tivermos habilidade para descobrir quem são esses caras aqui, o impacto que esses caras têm aqui, descobrir quem são os críticos. Poucos são críticos. Muitos não são críticos. Então pega esses muitos que não são críticos,
deixa ajustadinho, né? Num nível que seja mais barato, mais fácil de administrar, e pega aqueles que são críticos e ajusta naqueles níveis que são os níveis que trazem o melhor resultado possível. Eu não vou falar hoje, mas existe também a chance de nós termos nos nossos processos aquelas variáveis que nós não temos controle sobre elas, são chamadas variáveis de ruído, principalmente ruídos ambientais. Muito bem. Design experiments. Você pode usar em tudo. Eu, Messias, já usei, só para você ter ideia, já usei na área de espaço, satélite, né? Pegar química de decomposição, ó, na química de decomposição de peróxido de hidrogênio no espaço, sobre catalisador de prata, né? Suportada em alumina gama, coisa que vocês da área de química entendem bem, né? Então, imagina um catalisador de prata, se você fizer peróxido de hidrogênio, H2O2, passar por esse leito, H2O2 se decompõe, formando O2 e água. Lá no espaço não tem O2. Né? Então, você pode gerar o O2 na hora que precisa lá no espaço. Eu projetei, né, um dispositivo desse, com catalisador de prata. Eu mesmo construí os catalisadores, testei. Então, já usei na área de espaço. Já usei numa infinidade de áreas da química. Já usei na biotecnologia, usei e uso, né? Na USP eu tenho um laboratório onde eu pesquiso bioenergia. Eu produzo biodiesel, bioetanol e biohidrogênio a partir de microalgas. Então eu tenho que laboratório lá, tudo borbulhando, né? E aquelas coisinhas verdinhas. O problema das algas que eu trabalho nesse momento ainda são as verdes, né? E aí depois a gente colhe a alga, faz a lise, arrebenta a célula, tira o lipídio lá de dentro, faz a transesterificação, tudo coisa que vocês entendem de montão. E dessa transesterificação a gente produz, por exemplo, biodiesel. Pega o carboidrato que ficou, sacarifica ele, fermenta ele e produz bioetanol. Messias, é possível produzir etanol de alga? É, é possível. E é possível produzir um monte de outras coisas. Os biocombustíveis são os mais baratinhos. Né? Hoje, se a gente falar em biocombustível, nós estamos falando de produto que a gente pode vender por cerca de 200 euros a tonelada. 200 euros a tonelada. Mas da mesma alga, eu posso extrair de lá aquele componente verdinho, né? E eu consigo vender ele por 1 milhão de euros a tonelada. Então, isso cria um conceito, né? Conceito de biorefinaria, onde vocês... E o DOE está dentro de tudo isso. Né, todos os meus alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado, têm que usar isso. Porque não faz sentido não usar depois que você sabe que existe. Enquanto você não sabe que existe, ainda vá lá ficar fazendo experimento olhando para uma variável de cada vez. A maioria dos experimentalistas no planeta Terra fazem experimentos olhando para uma variável de cada vez. One at a time. One at a time gasta muito dinheiro e você perde, né, informações no meio do caminho. O POE, esse que eu estou falando para vocês, ele tem um monte de benefícios. Ele se aplica. Né? Como eu falei, eu já apliquei em espaço, indústria química, indústria biotecnológica, aí estou falando lá da minha área, a indústria de alimentos, siderúrgica, metalúrgica, automóveis, onde vocês possam imaginar, até na área de turismo, eu já apliquei DOE. Se vocês depois olharem lá no currículo Lattes, né? Procura no currículo Lattes lá do Messias e vê as publicações, né, que o Messias já fez usando o DOE, vocês vão ver. Tem muita coisa, coisas que talvez depois vocês possam também baixar e fazer uso. Né? Ele ajuda a mostrar para a gente quais são as variáveis mais importantes do processo, ajuda a otimizar, requer menor número de experimentos do que os métodos convencionais.
te ajuda a ter maior controle de processo, ajuda a reduzir custo, olha só alegria. Reduz, ajuda você a reduzir tempo de desenvolvimento de produto. Você ter um produto que a saída que você vai vender para o cliente esteja sempre mais próximo daquilo que o cliente deseja. Então, é um negócio fantástico, 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 fantástico. Para fazer DOE, você tem basicamente essas fases. Primeiro você planeja, depois você executa, depois você analisa os dados. É aí que entra, né, o, o estatística, o design expert, o Binitab, né? Esses softwares, né, da vida. Mas dá para fazer no braço também, dá para fazer no Excel. Dependendo de como for, você precisar, faz o experimento de confirmação e tira as conclusões. Né? É um negócio muito prático. Prático, olha, só para vocês terem ideia da importância disso. Não tem muito tempo, eu orientei um doutorado, e todos os doutorados que eu oriento são usando isso, tá? Mas eu só vou dar exemplo de um. O cara era plant manager, gerente de planta, de uma grande fabricante de um determinado produto que eu não posso falar aqui. Muito bem. Esse cara já tinha mestrado, me procurou para fazer doutorado. E era um problema que ele tinha dentro da indústria dele, a fábrica que ele era o plant manager. Muito bem. No processo dele, ele tinha 15 variáveis de processo. Aquelas variáveis, né, que a gente pode manipular, no processo dele tinha 15. Beleza. Eu vou pedir para vocês me ajudarem. Pega aí no celular mesmo, né, ou quem está com o computador na frente, pega o número 2 e eleva a 15ª potência. Então, 15, né, é o número de variáveis que ele tem. Quanto que dá 2 elevado a 15? Rapidinho aí, vamos lá. 32.768. Valeu, Lucas. 32.768. Então, essa é a quantidade de experimentos que a gente vai ter que fazer. Se você tiver 15 variáveis de processo, você vai brincando, tem que fazer 32.768 experimentos. Cara, é muita coisa. Mas, Messias, será que nas empresas, né? Laboratório de pesquisa normalmente não tem tanto assim. Mas das empresas tem, tem, tem. Eu já ajudei recentemente alunos meus de graduação a fazerem a modelagem de um processo industrial que tinha 100 variáveis de processo. Mas esse aqui tinha 15. Então, se fosse fazer do jeito que todo mundo faz, levaria. Aí, detalhe, né? Esse é um problema que eles tinham lá, que eles já vinham trabalhando nesse problema há mais de 10 anos, sem saber qual que era a solução definitiva. Então, guarda isso. Eles vinham trabalhando há 10 anos. Cada experimento desse, no caso deles lá, leva um dia inteiro para ficar pronto. Então, se teria que fazer 32.768 experimentos, isso na prática gastaria 32.768 dias. O Lucas, que já está com a maquininha aí, Lucas, divide isso por 365 para a gente saber quantos anos vai levar. Quase 90 anos. 90 anos. Ops, deixa eu escrever aqui. 90 anos para ter as informações todas necessárias. Eles já estão trabalhando há 10, então daqui 80 anos eles vão ter os resultados. Veja, não dá para encarar isso. E o pessoal não sabe. Está fazendo e fazendo experimento lá e nunca acaba. E não sabe quando vai acabar. E a solução do problema não surge. Então, 90 anos. Esse cara, quando ele me procurou e falou isso, eu falei, cara, nós temos aqui uma chance muito grande de fazer um super doutorado e nós vamos usar o Design of Experiments.
Só que, ao invés de 90 anos, ao invés de ter que fazer 32.768 experimentos, sabe quantos experimentos nós fizemos e matamos a charada? Nós fizemos 16 experimentos. 16 experimentos? São 16 dias da mesma. Professor, seu áudio mutou. Professor? Ainda não estamos ouvindo. Mutar e desmutar. Ainda não. E como diminuir de 32.000 para 16? Teste. Agora foi. Voltou? Voltou. Agora foi. Voltou. Amém. Mas tá complicado. Messias. O Messias, ele recebe, né, as energias positivas do homem que está lá em cima. Não vai deixar o Messias na mão. Mas então, olha só, vamos voltando aqui, gente. Se fosse fazer daquele jeito tradicional, ia levar 90 anos. A gente conseguiu matar essa charada com 16 experimentos. Isso significa 16 dias, 2 semanas. Vocês têm noção do impacto disso? O quanto a gente deixa, né? Quanto de energia que nós não vamos gastar, quanto de dinheiro que nós não vamos colocar, e nós vamos conseguir chegar no resultado muito mais cedo. O DOE é isso. O Design of Experiments é isso. Né? No Design of Experiments, a gente trabalha normalmente com matrizes. Esses sinais aí representam nível baixo e nível alto. Tá? Então, isso aqui é a variável de processo, né? É o fator baixo e alto. Por exemplo, uma temperatura de 100 e uma temperatura de 200. Supondo que o A fosse a temperatura. Então, 100, que é o nível baixo, a gente codifica com sinal menos. 200, que é a mais alta, a gente codifica com sinal mais. Então, esses códigos aqui representam variáveis físicas. E aí a gente faz, né, os experimentos numa estrutura matricial parecida com essa que eu passo para vocês. E detalhe, ao final, a gente pode modelar matematicamente isso e ter um modelo, por exemplo, parecido com isso. Aqui é uma superfície de resposta, né, um gráfico tridimensional, que se eu jogar ele no plano, né, rebater ele no plano, eu sei. Né, aqui, particularmente, eu estou trabalhando com composições. O Design Expert faz isso legal. Essa figura aqui é uma figura que sai lá do Estatística. Né? Estatística, né, tem uma interface gráfica muito legal. Por exemplo, né, eu sei aqui, olha, cada cor dessa representa um valor diferente da variável resposta. Então, se eu sei qual é o valor desejado, eu sei em que condição de processo eu devo trabalhar. Por exemplo, agora, aquilo ali era uma mistura. Isso aqui é variável de processo, isso aqui é produção de chip de computador. Né? Para computador, para produto, né? Componentes eletrônicos de uma maneira geral. Particularmente, ó, SDEF é Surface Defect. Número de defeitos na superfície. Isso aqui é uma das variáveis de processo, oscilando, é um gás. Aqui, temperatura. A gente, usando, né, o Design of Experiment, a gente consegue modelar isso
e consegue ver nitidamente que isso aqui passa por um mínimo. Defeito, a gente quer que o defeito seja elevado ou a gente quer que o defeito seja baixo? A gente quer que o defeito seja baixo. Está claro para nós, ó. E a menor quantidade de defeitos vai acontecer quando eu pego o silano e ajusto o silano nesse nível, e quando eu pego a temperatura, ajusto a temperatura nesse nível. Isso fica visual para a gente. Pessoal que normalmente toma conta de processos, o pessoal de pesquisa, né? Como, né, a Indiara e possivelmente outros de vocês, e que já viu o DOE falar, cara, depois que vê isso, depois que você vê o negócio, né, que você chega no resultado em 16 dias, ao invés de 90 anos, quer dizer, se continuar fazendo do jeitão tradicional, né, fala, mas Messias, tem cientistas que ainda usam 95% dos cientistas do planeta trabalham olhando para uma variável de cada vez. Ainda não conheceram, né? Não foram apresentados para o Design of Experiments. Muito bem. E aí, né, nele tem um ferramental, uma ferramenta, que é a análise de variância, onde com os resultados dos experimentos a gente faz essa coisinha aqui chamada análise de variância. E aí, ó, mesmo que você não seja super mega expert no assunto, você vai olhar para a coluna F aqui da análise de variância. Quanto maior for o valor de F, mais impactante é aquela variável no seu processo. Isso aqui é produção de chip. Tá? Particularmente, esse é um processo chamado CVD, Chemical Vapor Deposition, coisa da área de vocês. Você tem lá, né, diversas variáveis de processo. Né? E aí, pegando uma tabela de análise de variância dessa, eu pergunto para vocês, quem é a variável mais impactante desse processo? Na realidade, gente, ao passar para cá, desconfigurou, tá? Esse P aqui, ó. Esse P aqui. E o F, que é o que interessa para nós, é esse cara aqui. Então, esquece que eu falei que é essa coluna. Olha para essa coluna aqui. Quem é a variável mais importante desse processo? A que tiver maior valor de F. A que tem maior valor de F, F igual a 50. Né? É a pressão. Depois da pressão, quem é a outra mais importante? Ó, na realidade, ó, esse 42 aqui está aqui nessa posição e esse desconfigurou na hora que eu montei aqui para vocês, tá? Então, ó, o F do silano é 42. Então, a, a pressão é a variável mais importante, depois o silano, depois a temperatura, depois o nitrogênio, ou seja, fica muito visual para nós quem é quem. Lembra que eu falei que ele nos ajuda a descobrir quem é quem? E detalhe, nos ajuda a descobrir quem é quem, nos ajuda a otimizar, né? Se você olhar para os gráficos, por exemplo, esse, né? Aqui eu estou minimizando, né, a quantidade de defeitos. Então, tudo isso é possível fazendo uma quantidade de experimentos muito menor do que nos métodos convencionais. Então, esse é o recado maior, né, que eu queria deixar para vocês sobre DOE. O assunto, para vocês terem ideia, né, eu ensino isso na pós-graduação e na graduação da USP e da Unesp. O curso é um curso de um semestre, né, tem 60 horas. Então, eu estou tentando trazer para vocês aqui algo que a gente teve menos de uma hora para explorar, mas com isso, fica aí, né, o recado. Esse negócio, esse TAR de DOE é muito interessante.
Beleza? Então, tá aí. Quem quiser depois, né, se comunicar comigo, pode se comunicar aqui, os meus e-mails da USP, da Unesp. Se quiser olhar o Messias lá no Facebook, pode. Detalhe, que eu vou contar para vocês. O Messias, esse cara aqui hoje, de cabelo branco, lá nas antigas, quando era era aluno como vocês, era músico de uma banda de rock. Tinha cabelo na cintura. Tinha cabelo na cintura. Imagina esse cara aqui com cabelo na cintura, tocando numa banda de rock que tocava Led Zeppelin, tocava Deep Purple. Hã? Quem quiser ver o Messias daquela época, vai lá no Facebook, que isso está lá, né, devidamente registrado. E quem quiser ver o Messias tocando piano na Universidade de Harvard, vai agora, digita aí no YouTube. Entra no YouTube e digita aí Messias in Concert at Harvard. Vê se vocês acham isso aí. Dá uma olhadinha, vê se acha. Messias, YouTube, in Concert at Harvard. Acharam aí? Só que lá vai estar de cabelo preto. Antes da pandemia, eu pintava o cabelo. Depois da pandemia, assumi meus cabelos brancos, né? Mas aquele cabelo pretinho que vocês vão ver lá no YouTube é o Messias tocando piano no Clube dos Professores da Universidade de Harvard. Beleza? Então, quem quiser, depois prestigia o Messias. Messias, vai lá, assiste, dá um likezinho lá, né? Se quiser, se gostar. Tocando música brasileira, hein? Messias em Harvard, tocando música brasileira. Bom, eu vou parar aqui, né? Porque já são 20 horas, e aí agora a gente entra na fase de possíveis perguntas. Beleza? Beleza, professor. Primeiramente, muito obrigada por essa palestra. Foi incrível. A gente recebeu vários comentários positivos. Foi bem variado, né? Terminamos com o Messias at Harvard, então. Nossa, muito obrigada. E sobre o comentário do senhor de posteriormente poder participar de uma mesa de um mini curso, a gente tem super interesse, assim, vamos pensando para a organização dos próximos eventos, mas muito obrigada pela disponibilidade, viu? Eu já estou imunizado, já tomei as minhas 2 doses da vacina. Quando a universidade, né, permitir que vocês retornem presencialmente, pode chamar que a gente vai com todo prazer. Muito obrigada. A gente vai manter isso no radar da Semana da Química. Bom, a gente recebeu vários comentários positivos. A Andrea falou que o senhor foi professor dela no MBA. Oh, que da hora! As pessoas comentando sobre o preço do iPhone que tá caro, né? Já vi que vocês não vão fazer a vaquinha, né? Nossa, professor, tá difícil, viu? Brincadeira. O Lucas Palimante, ele tinha mandado uma pergunta, ele pediu para fazer pelo microfone. Lucas, você tá aí? Tô sim. Ah, você pode fazer a pergunta, fica à vontade. Professor, primeiro eu quero dizer que eu tô arrepiado, assim, com as coisas que o senhor apresentou e a forma como o senhor apresentou, né? É realmente assim, uma palestra incrível, uma aula, né, incrível. Bom, eu quero fazer primeiro um comentário que eu sou aluno da pós-graduação pela UFABC. Eu trabalho com célula solar de perovskita, que está em alta hoje em dia. Eu acredito que o senhor deva ter ouvido falar ou trabalhar até com isso. E hoje, ocasionalmente, eu estava participando da SBPMAT e, inclusive, apareceu uma palestra para gente comentando sobre é, as pequenas frações que você usa dos precursores para preparar perovskita e como isso afeta a eficiência dos dispositivos, né? E aí hoje, agora, com o senhor apresentando, né, essa, essa magnífica palestra sobre Design of Experiments me abriu assim uma margem gigantesca pensando em 1 milhão de coisas que eu posso fazer.
Então, muito obrigado por isso, porque o contato que eu tive com essa área foi muito pequena na graduação. A primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor é: existe a possibilidade de alunos da UFABC, da pós-graduação, fazerem a disciplina de Design of Experiments com o senhor na Vamos Unesp lá. ou na USP? Coloca na sua agenda aí e espalha. Tá, Unesp, na pós-graduação da USP eu já dei, agora esse semestre. Acabou tem 2 semanas. Mas na pós-graduação da Unesp, eu vou ministrar no segundo semestre, que começa em algum momento ali, já não, aqui de cabeça eu não vou lembrar, mas você se liga lá depois, né? aham, Segundo semestre, a disciplina é Design of Experiments, acontece toda terça-feira, de 18h30 até 21 horas. Aí vocês fazem o contato, eu aceito vocês lá como estudantes ouvintes ou alunos especiais na disciplina. Todo mundo perfeito. que quiser pode vir que eu aceitarei com o máximo prazer. Só lembra assim, Messias, assisti sua palestra lá da UFABC. Aí eu já vou dizer, tá aprovado, pode vir. Perfeito. E uma Essa é a outra. senha, a credencial. Perfeito, professor, obrigado. A outra dúvida que eu tenho é que ficou muito claro que essa área ela é aplicável para todas as áreas e eu queria saber como que tal, porque hoje em dia a gente ouve falar muito de inteligência artificial, programação de máquina, machine learning e esse tipo de coisa, e como que isso está atrelado para facilidade e para facilitar até mesmo na questão de tratamento de dados pela técnica, né, pelo design of Eu, experiments. eu vou falar o milagre, mas não posso falar o santo, tá? Recentíssimo, uma grande multinacional, conhecida da gente, eu ensinei o DOE, né, a matriz deles, que fica fora do Brasil. Vocês precisam aprender DOE. Aí foram procurar no Brasil, tudo que eles procuravam, né, batia no meu nome. Aí me chamaram, eu fui lá e preparei. Pessoal de várias plantas aqui no Brasil, América Latina, né, muito bem. Usando o DOE e usando ferramentas de inteligência artificial, a gente já pegou um processo deles, que fabrica um produto conhecido de todos, e hoje esse processo, ele tem lá um sistemão, chama MES, Manufacturing Execution System, que, usando o DOE, a gente modelou o processo. Usando ferramentas de inteligência artificial e DOE, a gente tirou, né, algumas informações que eram críticas e que as pessoas não sabiam para esse processo. E agora a gente juntou isso num outro modelo que foi para o MES. E agora esse processo, ele toma decisão, coisas que às vezes ficava muito dependente, né, de uma visualização, de um operador. Esquece isso. Esse modelão que a gente chegou nele, né? A gente subiu ele para o MES e agora o MES toma a decisão. Então, tem coisa desse nível, só para dizer para você, essas coisas se juntam, tá? Eu já orientei um doutorado que usou Design of Experiments para descobrir a melhor configuração de uma rede neural. Rede neural essa aqui foi usada para predizer a rugosidade de materiais especiais. Então, claro, você sabia que rede neural seria legal, né? Algo que está dentro desse contexto, né, da inteligência artificial. E um detalhe, né? Quem quiser aprofundar nisso, né? Machine Learning, Deep Learning, Neural Network, isso tem muita álgebra linear, tá, gente? Então, assim, quem na graduação não gostou muito de álgebra linear, é claro que tem o software, que você pode até não saber nada de álgebra linear e sabendo algumas coisas você se vira, né? Mas gente do nosso nível tem que saber das coisas, né? Então, é bom, né, saber que tem bastante álgebra linear e essas coisas, elas se juntam, se conectam. Tá? Só para você ter ideia. A gente já está fazendo isso
no setor produtivo, em produto que certamente você consome na sua casa. Perfeito, professor. Muito obrigado pela Disponha, resposta, pela obrigado aí explicação. pelas palavras elogiosas. Por nada. Nosso professor tem um comentário aqui que eu acho que resume bastante o sentimento das pessoas que nunca tinham ouvido falar sobre DOI. É da Michelle. Obrigada pela palestra, professor. Tô pensando no tempo e reagentes que gastei fazendo mais de 300 reações no meu mestrado. Podia ter feito talvez 9. Talvez 9. Tá? Só para ela, para a Michelle, só para você saber, eu dei essa palestra que vocês estão ouvindo mais ou menos aqui, eu dei ela recentemente numa outra federal, onde só tinha estudantes de pós-graduação, mestrado e doutorado. E ao final, uma moça do doutorado falou: professor, eu estou fazendo doutorado aqui, já fiz 1000 experimentos e preciso fazer mais 200 para acabar meu doutorado. Falei: minha filha, coitada de você. Professor. Falei: conta para mim, quantas variáveis de processo você tem? Falou: tantas. Em quantos níveis você trabalha? Tantos. Quantas variáveis de resposta você tem? Tantas. Aí fiz uma conta rapidinho. Olha, não quero desanimar você, não. O orientador dela não estava assistindo a palestra. Tá? Não quero desanimar você, não. Mas com 27 experimentos, você matava a sua charada. Pelo amor de Deus, professor. Falei: vamos fazer o seguinte. Você já fez 1000, né? Já. Vai ter que fazer 200. Vou fazer mais 27, não vai torturar você muito mais do que você já foi torturada, concorda? Concordo. Então, vamos fazer o seguinte: eu vou planejar o experimento, dou para você, você vai fazer, manda o resultado para mim. Eu vou guardar ele. Na semana que você for defender o doutorado com seus 1.200 experimentos, a gente faz um talk desse aqui, e aí eu digo primeiro as conclusões que eu tirei com os 27, e você fala as conclusões que você tirou, que você vai defender. As conclusões foram exatamente as mesmas. 1.200 experimentos a coitadinha fez. Tinha um equipamento complexo, né, caro, insumos caros, energia elétrica violenta. Faz a continha aí, ó. Ela fez 1.200 experimentos. Mas com a mesma quantidade de dinheiro, no mesmo tempo e no mesmo equipamento, divide 1.200 por 27, quanto que dá isso? Faz a conta aí. Lucas, você que está me ajudando a fazer conta aí. Qual que é a conta, professor? Perdão? A conta 1.200 dividido por 27. 44. 44. Então, com a mesma quantidade de dinheiro, no mesmo tempo, 4 anos, né, que é o tempo que normalmente leva um doutorado, o equipamento ficou só por conta dela, ali naquele equipamento, com o mesmo dinheiro, no mesmo tempo, dariam para terem sido produzidas 44 teses. É mole? Ou quer mais? Professor, todo mundo já saiu convertido daqui. Todo mundo querendo estudar DOI. Então tá bom, gente. São 8h10, né? Exatamente 8h10, para não, né, avançar muito aí. Bom, para mim foi um prazer muito grande ter estado com vocês. Se quiserem, me chamem de novo, tá certo? E eu procurarei atender com o máximo prazer. E espero, de coração, que galera fera como vocês seja a galera que esse paizão precisa para ser muito, muito, muito melhor do que ele é. E pode ser, e vai ser. Professor, muito obrigada pela palestra, pelas palavras, foi incrível, estamos muito felizes mesmo. Certamente a gente vai entrar em contato com o senhor. Obrigada pelo livro e, sinceramente, muito obrigada. Eu tô até sem palavras aqui. Pelo visto, mudou o projeto de pesquisa de várias pessoas que estão repensando a quantidade de experimentos. Mas é isso, Beleza. pessoal. Então, Obrigada pela participação de todos. A gente mandou o link no chat de novo. Preencham para a gente conseguir emitir os certificados e é isso. Nos encontramos na próxima palestra. e vai lá no YouTube ver o Messias tocando em Harvard. Sim, galera, não esqueçam. Eu queria também fazer um pedido para vocês.
Abram o microfone, então, e vamos dar uma salva Sim, de palmas pro Messias, né? Por essa palestra verdade. incrível. Merecidíssimo, muito obrigada. Sucesso para Muito vocês, obrigada, parabéns Messias. pelo evento e até uma próxima, se Deus quiser. Tchau, pessoal. É. Boa noite. Tchau.